chamado e separado para servir a Deus com as boas obras que Ele mesmo preparou para nós vivermos na presença dEle. Hoje eu quero meditar com vocês num texto de 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso de número 14, tá bom? 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso de número 14. Eu quero falar hoje sobre a importância de nós vivermos na expectativa do arrebatamento. Quero falar sobre a importância de nós vivermos sobre essa expectativa de que Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento. E quando Ele voltar, nós nos uniremos a Ele completamente. Finalmente, nós nos uniremos a Ele para uma vida perfeita, para uma vida de alegria plena, para uma vida onde o cumprimento das promessas de Deus serão finalmente estabelecidos na vida do seu povo, da sua igreja. De tempo em tempo, surgem algumas coisas que faz a gente pensar mais sobre a vinda de Jesus. Nós não deveríamos pensar na vinda de Jesus só quando essas coisas acontecem, mas nós deveríamos viver o tempo todo com essa expectativa de que Jesus vai voltar. Todo cristão, toda aquela pessoa que realmente professa a fé cristã com coerência, sabe que uma das grandes promessas da vida cristã é o retorno triunfal de Cristo. Nós acreditamos que Jesus morreu, mas a história vitoriosa de Cristo não termina na sepultura. Também não termina Ele sendo levado para o céu. A história vitoriosa de Cristo é do Messias, que veio ao mundo, se manifestou como Deus entre os homens, morreu a morte de cruz, foi para o céu, e Ele prometeu que Ele voltará. E no retorno dele, Ele finalmente estabelecerá o seu reino, e o seu reino não terá fim. Ele será Rei dos reis, Senhor dos senhores, pelo século dos séculos, pelos séculos dos séculos, sem fim. Um só povo, reunido na presença de um só Deus, para todo sempre. E eu disse aos irmãos que existem algumas coisas que de tempo em tempo faz com que a gente pense mais na volta de Jesus. Eu me converti na década de 80. Eu tinha 13 anos de idade. Meu pai, que está aqui, tinha 40 anos. Tinha cabelo pretinho. Então, nós viemos para a igreja na década de 80. E na década de 80, por conta da Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, a gente ficava na iminência de que o mundo iria acabar a qualquer momento. Então, existia uma pregação muito insistente da parte da igreja de que Jesus ia voltar, porque a gente olhava para o mundo e você via todo aquele cenário, e a leitura que a gente fazia do mundo é que o mundo estava se preparando para a volta de Jesus. Pois bem, Jesus não voltou nos anos 80. Nos anos 90, começou todo o movimento de globalização. E mais uma vez a gente olha para o movimento de globalização, onde o mundo começa a se unir, as fronteiras começam a cair, o mundo todo começa a ficar mais pertinho, o que acontece num país interfere no outro, e a gente, como crente, a gente lê o mundo e a gente fala, esse mundo está se preparando para a volta de Jesus. Porque dentro desse mundo globalizado, a figura do anticristo pode funcionar certinho. Mas Jesus não voltou na década de 90. Aí vem o ano 2000, E com o ano 2000, toda virada de milênio traz essas expectativas. As falsas profecias, De 1000 passará, e 2000 não chegará. Então o povo mistura a Bíblia com Nostradamus,
uma coisa, um balaio louco, né? O samba do crioulo doido, né? Então aquela coisa assim, né, maluca. E todo mundo falando, Jesus vai voltar, vai ser a virada do milênio. Mas Jesus não voltou. O bug do milênio, aquela coisa toda, Jesus não voltou. Mas o ano 2000 ainda, nós vivemos um mundo, né, que a gente classifica ele como pós-moderno, um mundo totalmente diferente da década de 90, da década de 80, da década de 90, o mundo onde os costumes mudaram, os hábitos mudaram, e a gente mais uma vez faz a leitura do mundo dizendo, Jesus está voltando. Hoje nós estamos aí, vivendo esse conflito, Israel contra Hamas, Hezbollah, Irã. Hoje nós temos países que de certa forma parecem que eles, por existirem, ainda dificulta ainda algumas profecias bíblicas, mas toda vez que a gente vê um conflito e o mundo mudando de forma, a impressão sempre que dá é que o mundo está se preparando para a volta de Jesus, para o cumprimento das profecias. E é correto, meus irmãos, que a gente viva a vida com um olho na Bíblia e com um olho no mundo. No mundo em que sentido, né? Um olho na Bíblia e um olhar nas coisas que estão acontecendo no mundo, interpretando o nosso tempo, interpretando o momento que nós estamos vivendo, porque a volta de Jesus, ela será real, e ela vai acontecer no nosso mundo, seja hoje ou mais tarde, a volta de Jesus vai acontecer, e quando acontecer, as profecias finalmente se cumprirão. Mas eu quero trazer nesta pregação, mais do que apenas, né, uma explicação, mais do que lembrar os irmãos a respeito das profecias bíblicas, a respeito do arrebatamento, eu quero falar que viver sobre a expectativa do arrebatamento é muito bom, traz conforto, traz esperança, traz auxílio para os nossos corações. Infelizmente ontem eu tive que ir a um velório. Ontem morreu o irmão da Cecília, que é da Vila Nilva. Então, de tempo em tempo, faz parte do nosso ofício estar num velório. E eu acredito que uma das maiores consolações que vem ao nosso coração num velório, é quando a família que está enlutada tem a esperança da volta de Jesus. É quando você está enterrando uma pessoa crente, é quando você está enterrando uma pessoa que também tem a fé em Jesus. Como isso produz esperança no nosso coração? Porque por causa da doutrina da volta de Jesus, por causa do ensinamento de que Jesus prometeu voltar, e quando ele voltasse, os mortos ressuscitariam vivos do túmulo, e nós que estamos vivos seríamos transformados imediatamente, no abrir e piscar de olhos. Por causa dessa esperança, a gente enfrenta a morte com um trufo, a gente enfrenta a morte com uma cartada. A gente tem isso aqui na nossa manga. Parece que a morte, ela nos faz sofrer, ela nos faz chorar. Parece que por um minuto ou por alguns anos, a morte, ela está prevalecendo contra nós, mas a gente guarda aqui na manga, aquela carta final, que um dia a gente vai jogar na cara da morte. A gente vai dizer, ó morte, você foi tragada na vitória. Ó morte, o nosso Cristo ressuscitou e Ele prometeu voltar. E quando Ele voltar, o meu amigo, o meu parente, até eu mesmo, se estiver no túmulo, vou ressuscitar, porque todos nós vamos vencer a morte na vitória de Cristo. Aleluia! Que bênção! Então, queridos, eu quero ler e falar sobre a importância de vivermos uma vida na expectativa, com o coração cheio da esperança de que um dia Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, nós seremos certamente unidos aos nossos amigos, os nossos parentes, os nossos
queridos que já partiram e vamos viver uma vida de plena alegria. É sobre isso que Paulo está falando com os nossos irmãos da cidade de Tessalônica. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, e a palavra dorme aqui é uma metáfora para a morte, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, é a conclusão, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como eu disse aos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, foi dado dentro do contexto original, a situação que os irmãos estavam vivendo ali na igreja de Tessalônica, era uma situação de desesperança. Muitos cristãos naquela época, eles ainda não tinham definido essa doutrina tão importante, que é a doutrina do arrebatamento de Jesus, e o que aconteceria na volta de Jesus, o impacto que a volta de Jesus traria sobre o modo de viver daqueles irmãos. Então muitos estavam tristes porque perderam o pai, porque perderam um filho, porque perdeu alguém por uma situação de morte aqui na vida. Então muitos daqueles irmãos estavam chorando como quem não tivesse mais esperança, como se aquele momento da morte fosse o ponto final, a total separação. Nunca mais veria os seus queridos, nunca mais veria aquele amigo, nunca mais veria o pai, a mãe, o filho que partiu. E aquelas pessoas choravam, aquelas pessoas estavam vivendo talvez uma vida deprimida, uma vida triste, uma vida assim pesada, porque eles não tinham expectativa do futuro, não tinham expectativa do que haveria de acontecer. Então, aquelas pessoas foram alvo de uma palavra consoladora, uma palavra de encorajamento. Paulo então escreveu essas palavras para oferecer esperança, de que um dia, aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morrem em Cristo, eles voltariam à vida na vinda do Senhor Jesus, no retorno do nosso Cristo, e nós que estamos vivos, seríamos arrebatados, seríamos raptados da terra, transformados num abrir e piscar de olhos, nos uniríamos a Cristo nos céus, e viveríamos para sempre na presença do Senhor. Então, eu quero dizer aos irmãos, que o ensino sobre o arrebatamento, foi dado, não para a gente ficar especulando a respeito do futuro. O ensino do arrebatamento não foi dado para a gente ficar fazendo conta, para a gente ficar fazendo especulação, quando Jesus vai voltar, qual vai ser a situação, e aquela coisa toda. Não é para isso, para a gente ser investigador do futuro, do sobrenatural, não. A doutrina do arrebatamento foi dada para fornecer verdades práticas, fundamentos nos quais nós pudéssemos nos apegar, convicções que pudessem moldar a nossa fé, para que quando nós passássemos por alguma situação de dor, por alguma situação de perseguição, de sofrimento, de perda de vida, de saúde, de calamidade, a gente entendesse que à luz da promessa de Cristo, a vida não acaba aqui. O nosso futuro não se limita a viver nessa terra. Existe uma esperança maior.
Existe uma graça de Deus que deve inundar os nossos corações, e a gente deve viver por essa expectativa, porque quanto mais você tiver essa esperança enraizada no seu coração, mais estrutura você terá para lidar com as perdas, mais estrutura você terá para lidar com as situações que tentam roubar a sua alegria, a sua paz deste mundo. Então existem 3 conselhos que eu quero te comunicar sobre viver uma vida na expectativa da volta de Jesus, do arrebatamento. O primeiro é que você precisa saber que o arrebatamento é uma promessa de Deus. O arrebatamento não é uma invenção da igreja, o arrebatamento não é uma teoria da igreja, o arrebatamento é uma promessa de Deus para a igreja, e como todas as promessas de Deus, é Ele quem zela por ela, é Ele quem cumpre, e a Bíblia tem dado testemunho para nós ao longo dos tempos, que tudo aquilo que Deus diz, acontece, tudo aquilo que Deus afirma, é fiel e verdadeiro. A Bíblia tem dado testemunho, e a história tem comprovado, que as palavras de Cristo, elas não passarão, elas cumprem-se no seu devido tempo. Ainda que algumas pessoas tenham as promessas de Deus por tardia, demorada demais, as promessas de Deus se cumprem no devido tempo. Então o arrebatamento é uma promessa que foi feita pelo próprio Cristo. Em João 14, Jesus diz para nós ali no verso 2 e 3, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa foi uma das promessas maravilhosas que Cristo deixou para os seus discípulos, antes de ser crucificado, antes de morrer na cruz. Eu vou, mas a ida de Jesus tem um propósito. Ele vai na frente, é Ele quem prepara o caminho, Ele é o próprio caminho, é Ele que vai adiante de Deus e reivindica aqueles que são seus, e Ele diz: eu vou na frente, mas eu os levarei, ninguém vai ficar para trás, eu vou levá-los para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também possam estar em perfeita união comigo, em perfeita comunhão comigo. Então o arrebatamento é uma promessa de Cristo, mas além de Cristo prometer, os seres celestiais, os anjos também afirmaram a promessa de Cristo. Quando Jesus subiu no Monte das Oliveiras, assunto aos céus, todo mundo ficou com a boca aberta, olhando para o céu, Ele sumindo entre as nuvens. Se eu estivesse lá também, eu ia ficar olhando o máximo que eu pudesse. Jesus subindo para os céus, algo extraordinário. Mas de repente alguns anjos entram no meio do grupo dos discípulos e dizem: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Existe aqui uma historicidade. A ida de Jesus para o céu não foi algo misterioso que aconteceu às escondidas. Jesus subiu para o céu à frente da igreja, à frente do povo que o servia. Eles olharam e viram ele subindo para o céu. E da mesma maneira que a igreja viu Jesus subir para o céu, um dia esta igreja vai ver Ele voltando, Ele cumprindo a sua promessa, Ele retornando com poder e glória para nos buscar. Então o arrebatamento é uma promessa confirmada por Cristo, é uma promessa confirmada pelos anjos do céu, é uma promessa também confirmada pelos apóstolos do Senhor Jesus, que foram testemunhas oculares da vida de Cristo.
Em 1 Coríntios 15, o verso 51 ao 52, Paulo vai dizer o seguinte: na verdade, nem todos dormiremos. Na verdade, nem todos passaremos pela experiência da morte, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esses homens santos que andaram com Jesus, que viram Jesus fazer milagre, que viram Jesus ressurreto, esses homens santos que tiveram um encontro com Deus, que viram Ele subir, Paulo que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele está dizendo: eu digo para vocês um mistério, eu digo para vocês algo que eu recebi da parte de Deus, nós não morreremos, nem todos nós morreremos, alguns de nós vamos morrer, mas outros estarão vivos quando Jesus voltar, e quando Ele voltar vai acontecer algo maravilhoso, a sepultura vai ficar vazia, o mundo vai ficar mais vazio, porque Jesus vai tirar os crentes do mundo, mas o céu vai estar mais povoado, porque Jesus vai levar para o céu aqueles que são seus. O arrebatamento é uma promessa digna de toda aceitação, uma vez que Cristo, Ele cumpriu fielmente as profecias relacionadas à sua primeira vinda. Por que eu tenho que crer no arrebatamento? Para eu não crer no arrebatamento, eu teria que não crer na primeira vinda de Cristo. Eu teria que não crer no que a Bíblia disse a respeito do nascimento de Jesus entre os homens. Mas a mesma Bíblia que acertou sobre a primeira vinda de Jesus, é a mesma Bíblia que profetiza que Jesus vai voltar de novo, ressurreto, com os anjos na glória. Antes de Jesus ter vindo ao mundo a primeira vez e ter nascido como o bebê, o menino Jesus, como na sua forma humana, a Bíblia lá no Antigo Testamento profetizava, dizendo: o Messias vai nascer, o Cristo vai nascer. Então, a Bíblia, ela vai dizer que Jesus haveria de nascer, e os profetas que fizeram isso no Antigo Testamento, eles profetizaram pelo Espírito Santo, e aquilo que eles profetizaram se cumpriu no Novo Testamento. Semelhantemente, aquilo que nós ouvimos como profecia no Novo Testamento há de se cumprir no devido tempo. Se eu não creio na volta de Jesus para hoje, como um arrebatamento para os nossos dias, então eu também não devo crer que um dia Jesus nasceu, se tornou humano, foi uma pessoa de carne e osso no nosso meio. Mas a Bíblia vai dizer o contrário. A Bíblia vai dizer que o que as Escrituras falaram a respeito do nascimento de Jesus se cumpriram na sua primeira vinda. O profeta Isaías profetizou que ele nasceria de uma virgem, lá em Isaías 7,14. E esta profecia de que Jesus nasceria de uma virgem se cumpriu em Mateus 11:23, quando o evangelista disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus falou no passado e cumpriu a palavra no devido tempo. Miqueias, que vivia lá no Antigo Testamento, previu que ele nasceria na cidade de Belém, Miqueias 5:2, e a profecia se cumpriu em Mateus 2:1, quando disse: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. O profeta Zacarias também profetizou a respeito da primeira vinda de Jesus. Disse que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Isso está em Zacarias 9:9.
E a profecia de Zacarias se cumpriu em Lucas 19:35, quando ali está dito: e trouxeram-no a Jesus, trouxeram o jumentinho, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. O Salmo 41:9 previu que Jesus seria traído por um amigo íntimo que ele havia compartilhado uma refeição. E a profecia se cumpriu em Mateus 10:4. A Bíblia, ela é muito enfática ao nos dizer que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Ela é digna de toda aceitação. A Bíblia tem dado testemunho de que ela é inspirada, ela é sobrenatural, ela é a boca de Deus falando aos nossos corações, e nós não podemos nos render ao espírito de ceticismo que existe no mundo. Jesus, certa ocasião, disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, haverá fé entre os homens? Sim, de certa forma haverá fé entre os homens, porque sempre existirá um grupo de gente apegado à palavra, que vive pela palavra, que ama a palavra, que guarda a palavra no coração, que espera a vinda de Jesus. Mas infelizmente existem muitas pessoas que estão se apagando, existem muitas pessoas que estão entendendo que as profecias da Bíblia não são reais, porque elas não se cumpriram, porque afinal de contas já se passaram quase 2000 anos da volta de Jesus, e Ele ainda não voltou. Mas nós devemos manter viva a palavra de Deus no coração, porque a Bíblia diz que tal como foi nos dias de Noé, que os homens não acreditavam na palavra, no juízo de Deus, nas escrituras, Deus cumpriu a sua palavra, Deus fez o que Ele havia predito que faria. Então, queridos, nós devemos guardar a palavra. O que eu aplico desse texto para os nossos corações é que nós devemos nos esforçar para manter viva a expectativa da promessa nos nossos corações. E como eu guardo a palavra no coração? Comendo mais a palavra, lendo mais a palavra, lendo o Evangelho, estudando as Escrituras, fazendo com que esta palavra se torne viva, cultivando a minha fé com esta palavra. Então nós não podemos permitir que a nossa fé se extinga, que a nossa fé se apague, por nós duvidarmos das Escrituras. A única maneira de nós mantermos viva é nós comermos da palavra, nós estudarmos a palavra do Senhor seriamente. Nós também devemos alertar outras pessoas acerca do futuro. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas vivem muito hoje, muito agora. Elas não se preocupam, elas vivem na filosofia do carpe diem, né? De viver um dia, de desfrutar do hoje e do agora. Mas nós devemos alertar as pessoas que elas devem sair dessa filosofia. Elas devem romper com esta filosofia, a filosofia também do gafanhoto, que vive a vida cantando, que vive a vida fazendo festa, que vive a vida simplesmente desfrutando dela intensamente, e pouco se importando com o futuro. Então nós devemos alertar as pessoas que existe sim uma volta de Cristo, existe um arrebatamento, existe um dia que todos nós estaremos diante de Deus, e é muito importante nós estarmos preparados. No Antigo Testamento existia um versículo que dizia: prepara-te, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Nós devemos viver sobre esse lema, vivendo os nossos dias preparados para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Um segundo ponto que eu quero destacar aos irmãos é que nós precisamos saber que o arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento, ele é iminente. A palavra iminente significa que ele pode acontecer a qualquer instante. A igreja no Antigo Testamento, ela vivia com essa expectativa de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. O próprio apóstolo Paulo,
ele cria na vinda iminente de Jesus. Essa vinda sem aviso prévio. Quando Jesus voltar, ele não vai mandar um aviso antes dizendo: gente, se prepara porque 2025 vai ser o ano da minha vinda. Aí a gente vai fazer então várias programações na igreja. 2025, o ano da vinda. Não vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito. A volta de Jesus vai ser sem aviso prévio, para tirar o seu povo da terra. A palavra arrebatamento, ela é traduzida como arrebatamento na nossa língua, mas no original ela significa rapto. Jesus vai vir raptar o seu povo da terra. Ele vai vir, e isso vai acontecer rapidamente. A Bíblia descreve como um abrir e fechar de olhos. Um abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do oriente para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Paulo então cria nessa vinda. Então ele escreveu aos Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de anjos, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, raptados, juntamente com eles, para as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu acredito, queridos, que depois da morte e da ressurreição de Cristo, este é o evento mais solene que a igreja vai passar. É o evento mais extraordinário que a igreja vai viver. Vai ser o arrebatamento da igreja. Nós fomos muito abençoados com a vinda de Cristo. Na vinda de Cristo nós fomos salvos. Na vinda de Cristo nós tivemos os nossos pecados cancelados. Na vinda de Cristo nós recebemos perdão, nós recebemos vida abundante. Mas quando Jesus voltar de novo, vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário o que vai acontecer. Talvez não vai ter uma experiência da vida cristã que vai se comparar a este momento extraordinário. Eu cresci com esses pensamentos na cabeça. Quantas vezes eu ficava imaginando como seria, eu andando na rua, trabalhando de office boy, e pensando: Jesus, se eu for arrebatado agora, essa pasta cheia de cheque vai ficar aqui no chão. Esse dinheiro do meu patrão vai ficar aqui na rua. Senhor, como vai ser? Às vezes o metrô estava tão cheio, eu falei: Jesus, se o Senhor voltasse agora, seria um alívio tão grande. Que aperto, ia deixar pelo menos um lugar livre aqui para quem ficar. Mas eu fico imaginando, irmãos, aquela visão de subindo aos céus. Aqui é um daqueles momentos que a gente se dá ao trabalho de contemplar, de imaginar, de meditar, de refletir, porque existem coisas que não estão claramente ditas na Bíblia. Existem coisas que são ditas o necessário para a nossa fé, mas diz que nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Algum dia desses aí, nós recebemos algumas reportagens de um grupo de empresários que se uniram ao Elon Musk para participar de uma viagem, pagaram horrores, eu acho que mais de 1 bilhão, para poder ir e ver a terra de cima. E ali tinha uma cápsula, uma parte de vidro, e eles olhavam assim e viam a imensidão. E eu falei assim: nunca aqui nessa vida eu vou ter oportunidade de subir até os céus pagando. Mas um dia, nós todos, sem dinheiro, mas com o sangue de Jesus, nós vamos ver o mundo de cima. Nós vamos ver a criação de Deus de cima.
nós vamos se juntar. Eu fico imaginando a cena. Eu não sei se vai ser assim, se vai ser roupa branca, como que vai ser, mas a gente fica imaginando aquele monte de gente que um dia foi gente simples, gente da fé ali, Cristo bem grandão, Cristo bem glorioso no meio da igreja, e todos os seus súditos, todos os seus discípulos ali, de todos os tempos, de todos os séculos, ali reunidos. Hoje pela manhã eu vi uma reportagem que dizia qual a estimativa de pessoas que já passaram pela terra. E alguns estudiosos disseram 117 bilhões de pessoas. Eu não sei quantos desses 117 bilhões vão subir para o céu. Quantos desses vão entrar na Jerusalém de Deus? Quantos desses vão participar das bênçãos do paraíso? Mas eu sei que Jesus, Ele foi preparar o lugar. Se tiver 100 bilhões de crente, o céu vai ter lugar para 100 bilhões de crente. Deus, Ele tem lugar para aqueles que são seus. Nenhum deles vai ficar de fora, nenhum deles vai ficar para trás. Jesus, Ele derramou o seu sangue, e até a última gota do sangue de Jesus tem poder para perdoar, tem poder para salvar, tem poder para levar a pessoa mais vil pecadora para o céu. Ninguém vai ficar para trás. O sangue de Jesus é poderoso, é poderoso. Então, a volta de Jesus vai ser sem aviso prévio. Apocalipse 3:3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. 1 Tessalonicenses 5:2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Tito 2:13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. 1 Pedro 4:7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. E finalmente Hebreus 10:37, e o que há de vir, virá, e não tardará. Aleluia! Quando nós olhamos o conjunto dessas obras, o conjunto desses escritos, isso nos ensina que nós devemos viver a vida com foco. Nós devemos viver a vida com prioridade. Nós não podemos nos distrair enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus. Nos dias de Noé, o povo estava distraído, o povo casava, o povo dava-se em casamento até que fechou a porta da arca. Nós não podemos perder o foco. Viva a sua vida aqui na terra, faça, trabalha, realiza as suas programações, mas não perca o coração de Deus, não perca, a sua alma de Deus. Ande com Jesus, entroniza Jesus na sua vida, anda com Jesus com essa expectativa maravilhosa de que Ele vai voltar a qualquer momento. E se Ele voltar a qualquer momento, não seja como a mulher de Ló, que olhou para trás. Não seja como aquela pessoa que Deus está salvando, mas ainda as suas afeições, o seu coração ainda está nas coisas desta vida. Viva a sua vida como um filho de Deus. Viva a sua vida no mundo, trabalhe no mundo, se relacione com as pessoas do mundo, mas com o seu coração no céu. A qualquer momento esteja posto para renunciar, para abrir mão das coisas que te atrapalhem na vida com Deus, porque mais é importante você chegar nesse dia na presença do Senhor. Por último, eu quero encerrar a pregação dizendo que você precisa saber que a doutrina do arrebatamento, ela foi dada para ser aplicada no seu dia a dia. Então as palavras de Paulo tinham um propósito prático de impactar os irmãos da igreja de Tessalônica no cotidiano. Não era para eles
pegarem esta palavra, deixar em algum canto, na estante, ou no aplicativo, ou em algum lugar e dizer assim: essa palavra não é para o nosso tempo. Esta palavra é para um outro tempo, é para uma outra geração. Não, a palavra foi dada para eles aplicarem esta palavra em situações reais que eles estavam vivendo. Não era apenas para eles falar, já que Jesus não vai voltar agora, então pouco importa a doutrina, o ensinamento sobre o arrebatamento. Eu prefiro não olhar muito para essa parte da Bíblia, porque ela é muito complicada, dá medo. Fico muito ansioso quando eu vejo essa parte da Bíblia, me produz uma insegurança, eu fico assim desesperado. Não, a Bíblia foi dada para a gente aplicá-la ao nosso dia a dia, não para a gente deixar ela esquecida. Então as palavras tinham um propósito, e no texto vai dizer que eles deveriam consolar uns aos outros com aquelas palavras. Que palavras? As palavras dos versículos que nós começamos lendo, né? De que os mortos não vão permanecer na sepultura, dormindo ali, que um dia Jesus vai voltar, e quando Ele voltar os mortos vão ressuscitar. Ele está explicando isso, dizendo: consola, diga isso para a pessoa que chora, diga isso para a pessoa que está triste, deprimida, pela perda de um parente. Diga isso para a pessoa que não está conseguindo voltar à vida, não está conseguindo voltar à normalidade da vida, desde quando perdeu alguém tão estimado. Console as pessoas com estas palavras, ministre a elas esperança, ministre a elas esta promessa de Deus. Diga para elas que os mortos um dia vão ressuscitar, e que um dia nós que estivermos vivos seremos transformados. Diga para ela que haverá fim para o sofrimento. Diga para elas que um dia Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Diga para elas que um dia esse mundo que nós conhecemos cessará de funcionar desse jeito. Nós deixaremos de viver dentro desta realidade de sofrimento e de dor. Diga para elas, console, encoraje uns aos outros com estas palavras. Então, queridos, o ensino sobre o arrebatamento serve, acima de todas as coisas, para promover consolo, para promover convicção, fortaleza nos momentos em que nós enfrentamos lutos. Não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Nós não temos motivo para processar o sofrimento, para viver o sofrimento como uma pessoa que não tem esperança. Cristo nos deu as suas firmes promessas, Cristo nos deu a sua palavra, Cristo nos deu a segurança de que Ele vai voltar. Eu posso dizer para vocês, como a gente tem um hábito de dizer, que o choro sim, ele vai durar uma noite, mas a alegria virá no tempo oportuno, a alegria virá logo pela manhã. Deus há de fazer brilhar sobre o horizonte da nossa vida o sol da justiça. Deus há de fazer com que os nossos momentos de tristeza sejam convertidos em momentos de alegria, de gozo infindável. Viva por essa esperança, tenha paciência, suporta a dor, suporta a angústia, suporta o momento de choro, suporta o momento que você está sendo exprimido, mas guarda dentro do teu coração essa esperança, viva com ela. Você pode ser apertado de um lado e por outro, mas não deixa ninguém roubar da sua alma a palavra de Deus que te sustenta. O ensino sobre o arrebatamento serve para promover esperança de que nós reencontraremos com os nossos parentes crentes no futuro. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus os tornará a trazer com Ele. Não importa quanto tempo,
Eu gosto quando eu vou no momento de luto no cemitério, eu gosto de ver, às vezes, as fotografias. Eu olho ali, às vezes, quando aquela pessoa nasceu, quando aquela pessoa morreu. Ontem, enquanto eu estava em Rio Grande da Serra, eu vi a lápide de uma senhora que viveu 105 anos. Ela viveu de 1919 a 1924. E estava ali. Não era só um corpo que estava ali. É uma história. São obras, são vidas, são relacionamentos. Quantas coisas desce a sepultura, são interrompidas pela morte. Mais um pouco abaixo, o irmão Ayrton, o esposo da Cecília, dizia: pastor, eu vi ali agora 2 lápides. Uma era de um rapaz de 19 anos, e a outra era de uma menina de 20 anos. E o Ayrton falava assim: quantos sonhos foram interrompidos, quantos projetos foram interrompidos nesta morte tão prematura. A morte é um inimigo cruel. A morte produz dor. A morte, por vezes, faz a gente ficar desconsolado. No entanto, queridos irmãos, por Deus, por esse Deus, Ele diz: também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Eu fico aqui vendo uma força de atuação que não existe na física. Existem coisas que, fisicamente falando, ou de acordo com o processo físico de explicar o mundo, os fenômenos do mundo, é impossível você trazer alguém da morte. Principalmente quando essa pessoa já não sobrou mais corpo, já não sobrou mais nada, quando não tem a não ser pó. Mas um dia Deus, Ele vai trazer do pó da terra, aqueles que vieram pó, Ele vai trazer de volta, e eles estarão fisicamente, ressurretamente, estarão diante de Deus, num corpo incorruptível. Que coisa extraordinária! Como essa esperança molda o nosso coração. No nosso mundo fala muito sobre ser confiante. Depois de uma promessa dessa, viver assim é confiante. Porque viver confiante não é você ter um carrão, não é você ter dinheiro, não é você ter poder e se projetar sobre as pessoas. Viver confiante é você encarar os piores dos medos dos homens com a esperança de que a morte, que é o pior dos inimigos dos homens, não vai nos deter, não vai nos impedir, não vai nos acuar, não vai nos privar daquilo que Deus nos chamou para ser. Filhos amados, para viver com Ele para todo sempre. E agora nós chegamos ao dia de hoje, e no dia de hoje nós vamos ceiar. E ao ceiarmos, queridos, Jesus disse: vocês vão comer deste pão, vocês vão beber deste cálice, e vocês vão anunciar, todas as vezes que vocês comer deste pão e beber deste cálice, vocês vão fazer isso até o dia que eu voltar. Até o dia que eu voltar. Enquanto Jesus não voltar, a igreja vai continuar ceando. Enquanto Jesus não voltar, a igreja vai continuar pegando o pão, pegando o cálice e fazendo isso em memória dele, porque todas as vezes que a gente come o pão e bebe o cálice, a gente anuncia a morte de Jesus, a gente anuncia a vinda de Cristo, aleluia, até o dia que ele voltar para nos buscar. Nós vamos continuar anunciando que Jesus morreu e ele vai voltar. E nós vamos fazer isso até que um dia, quando Jesus nos levar, nós vamos estar diante de um grande salão. Um salão. Não sei como vai ser. A mesa vai ser grande.
grande o suficiente para caber todos aqueles que são de Deus, grandes o suficiente para incluir todos da família de Deus. A mesa no céu vai ser grande, e Jesus vai estar nesta mesa, e na mesa de Jesus vai estar cada um dos filhos de Deus. Na mesa de Jesus vai estar cada um que foi comprado pelo sangue dele, que foi remido, purificado dos seus pecados. E Jesus disse para nós: eu anseio muito fazer isso com vocês, beber o cálice, porque eu só vou fazer isso novamente no dia que nós estivermos reunidos no reino do meu Pai. Naquele dia, o Cordeiro vai estar na cabeceira da mesa. Talvez alguém vai propor, aqui eu estou conjecturando, talvez alguém vai gritar no meio daquela multidão. Talvez o pior dos pecadores que foi salvo por Jesus, o mais pecador, o mais terrível, aquele que o sangue de Jesus lavou cada parte dos pecados, do caráter, da vida errada dele. Talvez ele vai pegar a taça e vai brindar, vai gritar lá no meio: ao Cordeiro que foi morto! E todos aqueles santos vão dizer: ao Cordeiro que foi morto. Oh glória! E nós vamos celebrar o nosso anfitrião, o nosso Cristo, que morreu por nós. Nós vivemos por essa expectativa, nós vivemos por essa fé. Essa fé molda a gente, sobretudo nos momentos de sofrimento. Viva por essa fé, apegue-se às esperanças que Deus nos deu. Não aparte o seu coração das palavras de Deus, porque essas palavras vão te ajudar nos piores momentos da sua vida. Quando te puxarem o tapete, quando te tirarem o chão de debaixo dos seus pés, você vai estar sustentado na palavra, na esperança de que um dia Jesus vai voltar e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Aleluia! Vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia!